Olha quem voltou! Oi, eu sou a Steph, estou bem melhor, não estou mais com a minha gripe e eu vou ter que pedir pra vocês, caso saia no fundo do vídeo, pra tentar ignorar o ruído horroroso que tá tendo aqui, porque algum vizinho meu resolveu cortar alguma coisa de metal às 7 horas da manhã e além disso tem uns cachorros endiabrados latindo. Fora isso, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um filme que eu amei demais. E surgiu uma orelha de gato aqui, porque isso aqui tem uma orelha de gato em cima. Eu tô usando esse chapeuzinho porque eu queria ficar no clima do filme, mas ele nem é igual ao do Mickey, que é muito mais maneiro do que o meu. Mas tudo bem, eu vou fingir que o meu é maneiro igual dele. E hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre Mickey 17. Sim, eu vou falar 17 porque eu quero falar abrasileirado sobre esse filme. E, gente, que filme, assim, adorável e ao mesmo tempo sério. Vocês vão entender quando eu explicar mais sobre ele. E é isso. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre esse filme porque, sim, eu tô no clima de falar sobre o filme hoje. Antes de falar sobre o filme em si, eu queria comentar um pouquinho, na verdade divulgar, a música de uma querida chamada Becca Lynn, que se chama Sangue Malva. A Becca lançou essa música há pouquinho tempo, eu acho que foi essa semana mesmo, e assim, é um projeto novo dela, ela comentou comigo, e eu precisava vir aqui divulgar pra vocês, porque eu sempre gosto de apoiar outros artistas. E a Becca, sendo ainda uma pessoa gótica, melhor ainda, né? Eu sempre gosto de prestigiar outros góticos. Então eu vou deixar o link da música na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá conferir e deixar seu apoio para uma artista que está começando, tá? Então é isso, eu só queria aproveitar para poder comentar um pouquinho sobre ela, porque, sabe, eu tenho uma plataforma, então, né, é sempre legal ajudar outras pessoas. Agora eu vou começar a comentar um pouquinho sobre o Mickey 17 e por que esse filme é tão adorável, tão maravilhoso e, sinceramente, eu acho que ele vai ser, assim, um dos filmes que mais, assim, vai ficar na minha cabeça quando eu pensar em 2025. Mickey 17 foi dirigido pelo Bong Joon-ho, eu acho que é assim que se pronuncia, ficou parecendo mais francês do que coreano, mas tudo bem, eu acho que dá pra entender. E esse diretor, ele já vem se destacando bastante nos últimos tempos. Ele dirigiu Parasita, que foi um grande sucesso, e eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar ou já assistiu. E ele também dirigiu, lá em 2017, um filme chamado Orquídea, que combina muito com Mickey 17. Então, se você gosta de Parasita, eu diria que Mickey 17 ele não vai conseguir acompanhar a mesma vibe de Parasita. Eu acho que isso fez com que muitas pessoas não gostassem de Mickey 17. Mickey 17 é um filme que cai mais no humor, sabe? E ele tem uma vibe muito parecida com Orquídea. Se você assistiu Orquídea de 2017 e gostou, você vai gostar do Mickey, tá? Eu diria isso. Do Mickey. Quando eu vi esse nome pela primeira vez eu achei engraçado. Eu até pensei, será que se fala Mickey mesmo? Mas realmente é Mickey mesmo. Só lembro do rato lá. Mas tudo bem. Mickey 17, ele é um filme que ele tem um humor muito claro ali e que, assim, é uma grande paródia a muitos aspectos políticos dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele também consegue ser um filme um tanto adorável, principalmente por causa dos insetoides, que eu vou chamar de insetoides. Eu sei que eles não são insetos de verdade, mas, sei lá, eu acho que combina com eles. Que no filme são chamados de creepers, acho que é assim, creepers, tá? Que são essas criaturinhas aqui, tá? Então, assim, ele brinca com as nossas emoções, porque às vezes ele é sério e esses bichinhos ficam em risco. Eu confesso que eu quase chorei em algumas cenas. Mas ao mesmo tempo, tem algumas partes que são só muito bonitinhas nesse filme. E você deve estar se perguntando, Steph, mas sobre o que é esse filme? Calma, que eu vou explicar pra vocês. Mickey 17 acompanha o Mickey, que é um cara que se envolveu em alguns problemas aqui na Terra. Ele meio que tá devendo umas pessoas perigosas, e a única forma de fugir disso é indo literalmente pro espaço
porque ele pensa que lá é o único lugar onde nunca vão conseguir encontrar ele. Nisso, tá acontecendo um programa lá espacial de um político que é claramente uma paródia do Trump, tá? Pra mim isso é muito óbvio no filme. Que ele tá assim, lançando as pessoas para vários lugares e fazendo um monte de promessa em relação a isso e tudo muito ultra tecnológico. E também entra aí muita questão da ética na tecnologia, que é um debate importantíssimo hoje em dia na era da inteligência artificial. Então, no meio desse projeto, eles têm uma coisa que é a mais antiética de todas, que é a ideia de um descartável, que seria uma pessoa que é usada para trabalhos extremos, onde todo mundo sabe que aquela pessoa vai morrer, basicamente, porque eles sabem que existe uma máquina capaz de, tipo, imprimir a pessoa de novo, sabe? E o Mickey, desesperado para poder escapar da Terra, ele topa trabalhar com isso, sem ter muita noção do que realmente é a coisa. E é claro que ele vai acabar se arrependendo um pouco disso, mas ele não tem muito o que fazer, né? Agora ele já tá nessa situação. No meio desse programa espacial, ele conhece uma mulher chamada Nasha, que se torna ali a parceira dele. E eles dois se apoiam ali para manter a sanidade nesse lugar tão hostil, tão tedioso e tão horrível que eles trabalham. E tudo parece até que normal, né? No que é possível ser normal. Até que um dia o Mickey se vê numa situação bem complicada, onde ele fica preso e todo mundo pensa que ele vai morrer. Então eles simplesmente imprimem outro Mickey. E ele fica duplicado. E bom, lógico que isso daí vai gerar bastante confusão, né? Já que, tipo assim, eles sempre imprimem quando ele já tá morto, usando as memórias, sabe, que estavam salvas. Só que agora tem dois dele. Quem realmente vai ser ele? Quem realmente vai assumir esse papel? Então vai ter uma grande confusão entre ele, a namorada, tudo, né? E também sobre essa questão do político que vai ver essa situação ali e não vai saber muito bem como agir com isso. Então, é um filme que ele tem toda essa pegada de ficção científica, de um humor bem exagerado. O humor desse filme é a cara de Orquídea, sério, igualzinho, a mesma vibe. Então, é isso. Se você gostou de Orquídea, talvez você goste de Mickey 17. Mas Mickey 17, assim como Orquídea, mesmo sendo um filme com bastante humor, ele também tem algumas partes bem tristes, sabe? Então, vai se emocionar também vendo esse filme. Eu esqueci de comentar um detalhe que eu diria que é bem importante, mas o Mickey, quando ele se vê nessa situação de vida ou morte, ele é salvo por esses insetóides fofos que eu comentei com vocês. O que começa outro debate sobre como os seres humanos deveriam estar agindo nesses planetas com essas criaturas que são originárias de lá, sabe? Os seres humanos, eles que são os aliens invadindo o planeta dessas criaturas. Então, assim, são muitos debates e eu anotei até vários aqui pra vocês para poder comentar um pouco de vários aspectos políticos desse filme. Esse filme, ele é super político, gente, sério, super político. Eu diria que esse filme ele tem muitas inspirações em Tropas Estelares. Se vocês já tiverem assistido esse filme, vocês sabem do que eu tô falando, que tem uma premissa bem parecida sobre essa coisa de estar em outros planetas, sobre as criaturas daquele planeta e também sobre governos que criam um incentivo para as pessoas irem até lá, mesmo sabendo que todo mundo vai morrer naquela situação. Então, eu recomendo muito para vocês o Tropas Estelares. Caso vocês tenham gostado de Mickey 17, eu diria que os dois têm uma vibe bem similar e vale muito a pena assistir, tá? É um clássico. Então, é isso. Eu acho que também tem um pouquinho de inspiração em Star Trek. Eu não assisti Star Trek, mas meu parceiro falou que tinha, então deve ter alguma coisa ali, nem que seja no figurino. Eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro de tudo, eu tenho que comentar sobre o figurino, que eu amei demais, demais, demais mesmo. É simplesmente incrível. Eu sei que muita gente não deve ter visto um pingo de graça, mas eu adorei. Eu adorei. Eu super usaria as roupinhas do Mickey. Eu queria que esse meu chapéu fosse igual ao do Mickey, porque o dele é muito legal. E eu também achei que esse filme ele tem algumas cenas que me lembram muito Death Stranding, sabe? Eu acho que quem jogou Death Stranding vai entender o sentimento que eu tive
Não sei explicar. Tipo, tem alguns ângulos que o Mickey aparece com as criaturas que eu só fiquei... Cara, isso é muito Death Stranding, sabe? Eu tive essa vibe. O filme, ele também aborda algumas outras questões, tá? Como, por exemplo, direitos reprodutivos. Também aborda um pouco sobre racismo, apesar de ser um pouco menos do que outros temas, sabe? Mas tá ali também no filme. Então, assim, são muitos pontos ali que, pra mim, eles têm realmente muita conexão com a política dos Estados Unidos, principalmente com tudo que tem acontecido atualmente. Tem essa coisa do migrar também, né? Que, tipo, no filme eles até comentam bem brevemente sobre a questão da imigração, mas é algo novo, sabe? Um movimento novo que vem surgindo, que pode ser comparado ou não, que é essa coisa de ir pro espaço, que na verdade é mais uma colonização, né, eu diria. E além dessas questões, eu acho que o que é muito nítido e muito óbvio também no filme é que ele tá comentando bastante sobre questões climáticas, sobre como as pessoas estão lidando com isso e também sobre muitas éticas que a gente não pensa quando a gente tem um avanço tecnológico. E aí eu vou ter que dar um pouquinho da minha opinião, que talvez seja polêmica ou não, sobre tecnologia. O filme ele nos faz questionar se tudo que é um avanço tecnológico é realmente necessário, é realmente ético, independente de questões religiosas ou não. A princípio, no filme eles dizem que uma coisa que foi muito assim, que se opôs muito a esse projeto de regenerar seres humanos, foi a questão religiosa. Então eles usam um pouco disso. Só que o que eles não comentam ou não pensam, né, no caso os políticos, é mais uma questão ética humana, não tanto uma questão assim apenas religiosa, sabe? Isso me faz pensar sobre muitas coisas tecnológicas, muitos avanços que nós estamos tendo agora, como por exemplo todo esse lance de inteligência artificial, que é algo que a gente sabe que prejudica bastante o meio ambiente por conta da energia que é usada para esse tipo de coisa, e também prejudica numa questão social, já que as pessoas cada vez são colocadas em trabalhos mais assim complicados do que antes. A gente tem a impressão de que a tecnologia ela vai vir para facilitar, mas nem sempre é assim. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia que trabalham mais agora com inteligência artificial do que antes. Muitas empresas estão demitindo todo mundo e sobrecarregando uma pessoa só, porque ela tem essa ferramenta ali para ajudar ela, quando na verdade tudo fica mais complicado, porque agora você tem que pesquisar muito mais para fazer uma coisa. Você não sabe mais se um documento que você está lendo é legítimo, você não sabe se uma foto que você está vendo é legítima. Então é mais trabalho e mais problemas éticos. Então é uma questão bem interessante e eu sei que o filme ele não é sobre inteligência artificial, mas eu acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso, sobre será que todo o avanço tecnológico, por mais incrível que pareça, ele realmente faz sentido, ele realmente vai beneficiar o planeta, as pessoas, ou ele é só algo que foi criado pela possibilidade de poder ser criado e na verdade ele só vai gerar mais sofrimento. Enfim, é uma questão bem complexa e eu acho que cada um vai visualizar isso de uma forma assistindo o filme. Mas eu pensei muito sobre essas questões quando eu estava assistindo. Saindo um pouco desse lado mais político, eu gostei bastante de algumas cenas bem específicas, só que elas são spoiler. Então se você ainda não assistiu o filme, por favor, pule, caso você queira escapar de spoiler. E eu vou deixar a minutagem aqui pra vocês pularem pra parte sem spoiler, tá? E é isso, agora eu vou comentar um pouquinho com spoiler. De cara, eu tenho que falar pra vocês que eu achei muito engraçada a cena que estão traduzindo o que os bichos estão falando. Gente, eu achei muito engraçado, eu ri muito assistindo. Quando ele começou a falar que eles iam gritar a ponto de explodir o cérebro dos seres humanos. E lá no finalzinho do filme, quando o Mickey pergunta pra eles se aquilo era verdade, e eles só ficam, explodir. Iria explodir tudo. Só quem viu o filme vai entender porque isso é engraçado, mas eu achei realmente muito engraçado.
E eu gostei muito do final do filme, sabe? Tipo, a única coisa que eu achei um pouco sem sentido, mas ao mesmo tempo tem sentido, foi a sequência do sonho do Mickey. Mas fora isso, eu gostei muito. Eu tive uma sensação de satisfação, sabe? Vendo esse filme. Foi isso que eu senti assistindo. Eu achei que é um filme tão bonzinho de assistir, sabe? Eu gostei muito, de verdade mesmo. E assim, o filme, ele tem algumas cenas que, assim, chocam um pouco, mas eu acho que ele conseguiu se equilibrar bem ali, apesar de que aquela cena do insetoide morrendo foi muito pesada pra mim, gente. Eu fiquei arrasada assistindo aquilo, e eu acho que alguns de vocês também tiveram esse sentimento. Uma coisa que eu gostei muito também é o fato do Mickey ficar com a namorada dele, sabe? Os dois não se separaram, mesmo tendo alguns empecilhos ali no caminho. Eu gostei muito disso, eu achei isso muito legal. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo dele trocar ela em algumas partes do filme, mas eu fiquei muito satisfeita, muito feliz que eles ficam juntos e que ela é uma personagem bem desenvolvida e bem interessante também. Eu acho que é isso, não tem mais nenhum spoiler não. Voltando agora sem spoilers. Então, gente, é basicamente isso. Em resumo, pra quem não assistiu e tá curioso, Mickey 17 é um filme que consegue ser divertido, apesar de ser um filme bem longo. Ele tem 2 horas e 16 minutos, se eu não me engano. Então é um filme longo, faz um bom lanche pra você lanchar assistindo. Confesso pra vocês que não é um filme longo que eu senti muito. Eu achei que ele passou até bem rápido, mas cada um é cada um, nem todo mundo tem a mesma paciência. Eu assisti ele legendado, mas ele tem versão dublada, que eu acho que ainda não saiu digitalmente, pelo menos eu não encontrei, tá? Mas deve sair em breve e talvez esse filme vá também para alguma plataforma, tá? Talvez pro Prime ou Mubi, não sei dizer. Mas é isso. Mickey 17, pra mim, com certeza, é um dos melhores filmes de 2025. Com certeza ele vai estar na minha listinha de final de ano. É um filme que é adorável, ele tem boas críticas, consegue ser engraçado e sério quando precisa ser. E é isso, um filme maravilhoso. O Robert Pattinson, ele arrasou nesse filme, ele tá ótimo nesse filme. Mesmo interpretando 2 personagens, eles conseguem se equilibrar ali, ser muito diferentes um do outro. E é isso, um filme maravilhoso. E eu super recomendo pra todo mundo que gosta desse tipo de tema. Bati minha mão aqui porque eu falei intensamente desse tipo de tema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi bem caótico, mas é isso. Eu tinha que gravar hoje, né? Tava sumida, mesmo com minha vizinhança contra mim. Aqui estou eu com esse chapeuzinho meio ridículo, mas é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, tá? E que tenham sentido muita falta de mim também. Enfim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que é membro do canal, vocês me ajudam muito. E é isso, até mais!